Olá, bom dia. Gostaria de estar abordando um pouco sobre capa na Bíblia e o seu significado. O que capa quer dizer, o que capa significa. Tem inúmeras passagens acerca de capa, de roupa sendo tirada, roupa estando em jogo no cenário. Vemos em Marcos capítulo 10 e verso 48, a seguir ali, onde vai falar acerca do cego Bartimeu, onde vai narrar a história de Bartimeu e vai envolver uma capa em meio a essa história, onde o texto vai dizer que ele arranca a capa, tira a capa e vai ter um encontro com Jesus, que simbolizava esta capa, que essa capa queria dizer. Essa capa de Bartimeu. Tem a história de José, também a história de José, que é tirado uma capa de José também. Uma túnica que nada mais, nada menos do que uma capa também. Temos a história de Jesus. A história de Jesus sobre sua crucificação vai envolver algumas capas e cada capa tinha um significado. Cada capa queria dizer alguma coisa. Temos Elias, que usava capa, deixa sua capa com Eliseu. Vou ler aqui o Evangelho de Marcos, onde fala acerca de Bartimeu. O capítulo 49 diz assim: E Jesus parando disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Os 50, e ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa de Bartimeu era um alvará que dava o direito de ele ir e vir, de ele se movimentar, de ele pedir esmola, dá para se dizer democraticamente, em Israel. A capa era um alvará que dava o direito de ele vir, de ele viver de esmola. Que um cego, nos tempos bíblicos, nos tempos de Israel, apesar que Israel continua existindo, mas deste texto que falamos um pouco mais de 2000 anos, 2000 e poucos anos atrás, o costume judaico, e o costume judaico já é diferente do nosso, mas era totalmente diferente da nossa visão. O mundo era totalmente diferente. O mundo não estava preparado para um cego. Mas eu não quero falar em si sobre o cego, eu quero falar sobre a capa, o que a capa significa. A capa fala de poder, de autoridade. Quando a capa estava posto sobre Bartimeu, falava que ele estava sob o poder, sob a autoridade de um reino, de um império que estava dominando, que exercia um poder sobre sua vida. E quem que era este império, este reino que exercia poder sobre a vida de Bartimeu? Era Roma, que dominava Israel. Então, Roma dominava sua vida. Roma exercia um poder de influência sobre sua vida. E por isso que ele tira, ele tira a capa, ele está tirando. Porque a partir daquele momento, ele deixou, ou seja, Roma deixou de exercer o poder na sua vida. Roma deixou de influenciar os seus resultados na sua vida. A partir daquele momento, Roma deixou de dirigir os passos de sua vida. O reino de Roma foi tirado da vida de Bartimeu. A partir daquele momento, o reino de Roma caiu da vida de Bartimeu para entrar o reino e o reino de Cristo. Então a capa significa poder, autoridade. Vemos Elias, quando é arrebatado aos céus, Eliseu pega a capa
E quando Eliseu pega a capa, ele toca no Rio Jordão. E o Rio Jordão abre. Estamos falando de autoridade. A capa também não fala somente de autoridade, mas também fala, mostra, revela quem você é. Pela sua capa, as pessoas conhecem quem você é. Pela sua capa, revela quem você é. Dá para se dizer que também a capa revela as virtudes da pessoa. Vemos José. Seus irmãos o tiram sua capa, porque a sua capa fazia ele destacar dos seus irmãos. A sua capa fazia ele sobressair sobre seus irmãos. Então ele já tinha inveja e acabou aumentando a inveja dos seus irmãos. E por causa dessa capa e do ciúme de seus irmãos, acabam lançando ele numa cova, porque eles acabam pensando em dar cabo na vida de José, por causa de uma capa, por causa de uma autoridade que fora colocada sobre sua vida, por causa de sonhos, de um reino que for estabelecido, de projetos que foram estabelecidos na vida de José. E por causa desses projetos que foram estabelecidos na vida de José, acaba arrumando problemas, invejas, algumas outras pessoas. E por isso ele é lançado na cisterna. E quando ele é lançado na cisterna, a primeira coisa que os seus irmãos vão tirar é a capa, a autoridade, o reino, o domínio, porque eles achavam que se eles tirassem a capa de José, eles acabavam matando os sonhos de José. E quando ele é vendido para os ismaelitas, e depois, posteriormente, ele é vendido para Potifar, eles dão uma capa que mostra quem ele era. Essa capa era uma capa de escravos. Daí depois, posteriormente, ele começa a ser mordomo da casa de Potifar. Ele ganha outra capa que distinguia que ele era um mordomo. Posterior a isso, ele é acusado falsamente e ele é preso. E ele ganha outra capa, uma capa de presidiário, uma capa que a pessoa olhava, dizia quem ele era, que ele era alguém que era preso, que era alguém que era presidiário. Mas a história vai seguir à frente e vai falar que ele interpreta um sonho com Pedro padeiro, e depois Faraó tem um sonho e fica perturbado, chama todos os adivinhos e ninguém acaba interpretando seus sonhos. E o copeiro lembra de José e fala para Faraó. Eles acabam chamando José, mas quando eles acabam chamando José, eles pedem ou comunicam José para que ele viesse se barbear, porque com certeza estava com a barba grande, e trocar a sua capa. A sua capa é mudada no momento que Faraó chama. A capa fala de autoridade, de identidade. Então é chamado José. E quando ele chega, interpreta o sonho para Faraó, depois é colocado sobre ele outra capa, uma capa de governador do Egito, uma capa que revela quem ele é, uma capa que revela a autoridade dele. Um exemplo, um sacerdote, ele tinha uma capa que revelava que ele era sacerdote, que distinguia ele das demais pessoas, que fazia ele sobressair das demais pessoas. Que as pessoas olhavam pela sua capa, as pessoas sabiam quem ele era, porque a capa revelava, a capa mostrava quem ele era. A capa mostrava a sua identidade. A capa também falava que ele estava sob o domínio de um rei, de um império, que ele estava estabelecido um reino sobre sua vida. E esse reino dominava as suas áreas da sua vida. Esse reino exercia uma grande influência na sua vida, nas suas ações. E quando ele recebe esta capa de Faraó, fala que ele está representando também o reino do Egito, que ele está sob o domínio do Egito, que ele está representando e fazendo as obras do Egito, quando ele recebe esta capa. Não era somente isso, era Deus o promovendo, Deus o restaurando a capa, a autoridade que fora tirada pelos seus irmãos lá atrás. Era Deus o restaurando a autoridade que fora tirado
pela mulher de Potifar, que fez ele vestir uma capa de presbiteriano. Então a capa fala de autoridade, fala de reino estabelecido dentro da pessoa. Fala de domínio, quando a pessoa ela veste uma capa, ela está sob o domínio de um reino. Era o que Bartimeu estava vivendo, ele estava sob o domínio de um reino. Quem era esse reino? Roma. Ele era um representante de Roma. Então a capa fala de domínio, de poder, de autoridade, de reino, de estabelecimento de reino sobre o indivíduo que a usa.